Ei, turma, vamos continuar o que não conseguimos fazer na aula de hoje, né? Então, só lembrando aqui que nós fizemos a explicação da atividade 1, né? Lá na atividade 1 vocês têm frases afirmativas, então vocês devem conjugar os verbos lá no Simple Present, né? Para finalizar, observando o sujeito, para vocês verem se o verbo vai sofrer variação ou não. Bom, aqui no número 2, vocês vão fazer essas frases aqui, ó, A2, A4, A5, A7, A8, lá, né, da atividade 1, vocês vão colocar essas frases na forma negativa. Então, todas essas frases aqui, elas já foram corrigidas. Então, vai ficar mais fácil da gente organizar isso aqui, tá? Então, para fazer a negativa, a gente vai usar doesn't ou don't. Quando é que nós vamos usar doesn't? Quando o sujeito for terceira pessoa do singular, tá? Então, o sujeito vai ser he, she, né, igual aqui the girl, ou então it. Então, quando você tem um nome masculino, um nome feminino, alguma coisa ou algum animal aí no singular. Então, aqui como ficou? The girl doesn't finish her homework quickly. A garota não termina o dever de casa dela rapidamente. A número 4. Nosso sujeito é plural, olha, the children é a mesma coisa que they, por isso usamos o don't. Então, fica, the children don't visit the museum every school year. Então, as crianças não visitam o museu a cada ano escolar. Só voltando aqui no número 2, pessoal, observem que toda vez que tiver esse does, né, o does em si, ou doesn't, vocês têm que lembrar de tirar o S, o ES ou o IES do verbo, tá? Então, apareceu doesn't ou apareceu does, lembra de colocar o verbo no infinitivo. Olha esse verbo aqui, ó. Aquele ES que estava lá na forma afirmativa, ele não vem para cá não, ok? Então, essa é a regrinha. Lembrando a vocês que é muito importante para vocês fazerem essa atividade, voltando naquela aula anterior, tá? Revisando todo o material, revisando as anotações de vocês, se possível for assistindo a aula gravada da semana 8, né? Porque quem tem dúvida, fazer isso aqui sem revisar, na verdade, fica bastante complicado. A número 3, vocês vão fazer agora as frases 10, 11, 14, 17 e 20, também da atividade 1, vocês vão colocá-las na forma interrogativa e dar respostas curtas. Então, olha só, se eu tenho my mother aqui no número 10, my mother é minha mãe, é a mesma coisa que she. Por isso, eu vou usar does, tá, pessoal? Para a gente fazer pergunta, a gente coloca o does ou do no início da frase. Então, aqui vai ficar, does my mother always divide the cake in 6? Minha mãe sempre divide o bolo em 6. Yes, she does. Sim, ela divide. No, she doesn't. Não, ela não divide. Lembrando que apareceu does, não tem nada de S no verbo aqui, ó. Apesar de my mother ser terceira pessoa. Então, quando você vai fazer pergunta, você tem que colocar o does, lembra de tirar a S do verbo, ok? A número 20. Nós temos o sujeito aqui que são bebês, né? Então, o sujeito plural. Por isso, nós usamos o do. Então, do babies like to clap their hands? Os bebês gostam de bater palmas, tá? De bater as mãos aqui, bater palmas, tá? Yes, they do. Sim, eles gostam. No, they don't. Não, eles não gostam, ok? Agora, para vocês fazerem a atividade número 4, nós temos aqui frases negativas. Se são frases negativas, vocês vão completar com don't para I, you, we e they e vão completar com doesn't para he, she, it, tá? Então, aqui, Bill é um nome masculino, é a mesma coisa que he, por isso usamos doesn't. Observa que não tem S no verbo. Como é que ficou? Bill doesn't play tennis every Sunday. Bill não joga tênis todo domingo. Gente, apareceu doesn't, tira o S do verbo, ok? Os verbos ficam sem S, sem ES, sem ES.
toda vez que aparecer doesn't ou does. Número 2, nosso sujeito é plural, Jim and Ted. Então, para o Jim e para o Ted, que são eles, nós vamos usar don't. Então, Jim and Ted don't go to the park in the morning. Jim e Ted não vão ao parque pela manhã. Número 3, o sujeito é Kate, por isso nós usamos doesn't, porque Kate é a terceira pessoa do singular, é she. E olha só, não tem S no verbo. Kate doesn't like to eat fish. Kate não gosta de comer peixe. Número 4, nós temos o sujeito Susan, que é ela também, é a mesma coisa que she. Por isso usamos o auxiliar aqui, né, o doesn't, o does com not. Percebam que o verbo está sem o S, tá, gente? Tudo que está em azul aqui é o verbo. Então, Susan doesn't wear long dresses. Susan não usa vestidos longos. Número 5, o sujeito é I. Para I, eu vou usar don't. Então, I don't like to get up early. Eu não gosto de levantar cedo, ok? Então, olha, tudo que está antes do espaço aqui é sujeito. Aí vocês, de acordo com cada sujeito, coloquem don't ou doesn't, ok? Observem aqui que todos os verbos em azul não tem S, porque se for sujeito de terceira pessoa, por exemplo, aqui o número 7, né? Número 9, por exemplo, não precisa colocar o S, porque já tem S no doesn't. Número 5. Número 5 a gente só tem pergunta, olha só. Então, vocês só vão completar com do para I, you, we, they, ou does para he, she, it, tá? Assim vocês vão completar as perguntas. Então, olha só, para Kate, que é a mesma coisa que ela, a gente usa does, tá? Terceira pessoa do singular. Gente, apareceu does, não tem S no verbo. Does Kate help her mother every day? Kate ajuda a mãe dela todos os dias. Número 2, nosso sujeito é you, então eu vou usar do. Do you listen to rock music? Você ouve rock, né, esse estilo musical aí, rock music. Número 3, nosso sujeito é Tom. Tom é a mesma coisa que he, por isso nós vamos usar does. Percebam que apareceu o does, não tem S no verbo. Does Tom know all the computer games? Tom sabe ou Tom conhece todos os jogos de computador? Número 4. O sujeito é they, por isso nós usamos aqui o do, tá? Do they go to the zoo on Sundays? Eles vão ao zoológico ao domingo? Número 5. O sujeito é you, por isso nós colocamos do, ok? Do you like to draw animals? Você gosta de desenhar animais? Então, olha, o sujeito está aqui grifadinho. Vocês observam esse sujeito aí. Se for terceira pessoa do singular, usa does. Se não for, usa do. Observem que todos os verbos aqui, gente, nenhum deles tem S. Por quê? Porque mesmo sendo terceira pessoa do singular, quando você usa does para fazer a pergunta, não precisa de variação mais no verbo. Esse verbo volta para a forma infinitiva. A atividade de número 6, nós vamos trabalhar aqui com advérbios de frequência. Então, vocês vão reescrever as frases, encaixando aqui o advérbio de frequência, que é isso que está entre parênteses aqui, olha, na posição correta. Vocês têm no material da semana 8 uma lista de advérbios de frequência, e eu expliquei para vocês, vocês têm uma anotação dizendo o seguinte: se vocês têm verbo de ação, que são esses azuizinhos aqui, olha, se você tem verbo de ação, o advérbio de frequência vem antes dele, ou seja, advérbio de frequência vem antes de verbo de ação. Mas, se você tiver o verbo be, como a letra F, vocês vão lembrar de colocar o advérbio de frequência depois do verbo be, tá? Então, se aparecer am, is ou are, coloca o advérbio de frequência depois dele. Só lembrando aqui, pessoal, que advérbios de frequência, eles podem aparecer lá no comecinho da frase ou lá no finalzinho. Mas não é o caso dessa atividade.
Nessa atividade, nós temos que observar a posição desse advérbio de frequência de acordo com o verbo, ok? Então, lembra, verbo de ação vem antes do verbo. O que a gente tem? We walk to work. Nós caminhamos até o trabalho. Vamos colocar o always, que é sempre. We always walk to work. Nós sempre caminhamos até o trabalho. They arrive late. Eles chegam atrasados. Vamos usar o usually, que é normalmente, usualmente. They usually arrive late. Eles normalmente ou usualmente chegam atrasados, chegam tarde. A letra F. Melissa is happy. Melissa é feliz. Melissa está feliz. Tanto faz. Vamos encaixar o always aqui, olha. Ele apareceu depois do verbo be. Ficou como? Melissa is always happy. Melissa está sempre feliz. Ok, pessoal? Atividade número 7, vocês têm lá um texto pequenininho, é um texto bastante simples, para vocês completarem de acordo com a rotina do Garfield. O que eu fiz? Eu só traduzi os verbos aqui, né, o significado de cada verbo para vocês. Então, vamos lá. Get up é levantar, drink é beber, sit, sentar, watch, assistir, like, gostar, eat, comer, play é brincar, jogar ou tocar, sleep, dormir. Então, vocês vão analisar o texto e vão encaixar aqui, de acordo com a listinha que vocês têm lá na própria imagem do texto, colocar na posição, no lugar correto, né, no espaço correto. Verbos aqui, olha, eles vão se repetir lá, por quê? Quando o Garfield fala dele próprio, né, ele fala I like, I eat, I play. Mas quando ele vai falar daquele cachorrinho, do Ori, aí ele fala likes, eats, plays, tá ok? Porque ele está se referindo ao Ori. O Ori é ele para o Garfield, beleza? Então, bom trabalho para vocês. Lembrando que nesta semana 9 vocês não precisam entregar nada na plataforma. Vocês vão devolver tudo somente na semana 10, depois da nossa aula, depois que eu terminar toda a correção, ok? Bom trabalho para vocês. Bye, bye!